O extra da novela capítulo 275. Voto 3. O olhar da mulher parecia perfurar seu coração. Foi a primeira vez em um tempo que Jin Sayuki enfrentou uma hostilidade tão formidável. No entanto, Jin Sayuki encontrou seus olhos sem tremer. O tempo fluiu em silêncio. Jin Sayuki era uma pessoa inconstante. Ela pode desistir de algo em um momento e mudar de ideia no próximo. Como tal, Jin Sayuki passou muito tempo pensando no que fazer. Ela decidiu que não poderia desistir de Kim Jin. Não fique tão bravo. Vou usá-lo por alguns anos e devolvê-lo. Ela não tinha certeza de qual era sua habilidade exata, mas ela sabia que havia algo especial sobre o poder mágico de Kim Jin pelo que ela viu em Katrina. Ela poderia dizer porque ela era especialmente sensível ao poder mágico. Para reconstruir a Katrina, tal poder era necessário. Eu não vou ouvir mais nada disso. A mulher falou. O poder mágico quente decorrente da raiva e da intenção de matar se ergueu como um tornado. Jin Sayuki rapidamente se cobriu com uma barreira. Eu também não vou deixar você sair daqui vivo. Sombras tingiram o corpo da mulher de preto. Clara vontade de lutar encheu o ar. Jin Sayuki realmente gostou desse precursor arrepiante de uma batalha acalorada. Faça o que você quiser. Jin Sayuki não tinha planos de recusar uma luta. Embora ela não estivesse confiante em ganhar, ela também não sentia que perderia. Além disso, Jin Sayuki queria estimar a força dessa mulher. Esta foi parte da razão pela qual ela veio até ela. Se você puder, é isso. No momento em que a mulher terminou seu curto discurso, sombras se ergueram dos pés da mulher e envolveram a área ao redor. A barreira de sombras da mulher bloqueou o caminho de fuga de Jin Sayuki. P.F. Jin Sayuki sorriu e liberou seu poder mágico. Gol! Junto com uma aura carmesim, centenas de armas se formaram no ar. Um campo de batalha mais feroz e mortal do que a Arena Pandemonium apareceu. As duas mulheres se entreolharam antes de começar a luta até a morte. No entanto, chefe! Uma voz de curso soou, derramando água fria em seus corpos tensos. Boz e Jin Sayuki se voltaram para a fonte da voz. Minha provação acabou. Foi Sheoki Junjeong, que foi colocado em liberdade condicional dentro da Shadow Barrier do Boss na semana passada por matar os Diginos do terror porque eles brigaram com ele. Mas Jin Sayuki não parecia preocupado mesmo quando Sheoki Junjeong apareceu. Ela acreditava que a mulher na frente dela não seria do tipo que deixaria outra pessoa participar de uma luta 1-1. Boss falou. Sim, sua liberdade condicional acabou. Graças a Deus. Ah, certo, sua barreira é interessante, não importa quantas vezes eu olhe para ela. A Shadow Barrier do Boss não alterou o espaço ao redor, mas convocou seres para ele. Foi por isso que Jin Sayuki e Boss conheceram Sheoki Junjeong neste lugar. Jeong. Enquanto Boz e Sheoki Junjeong conversavam, Jin Sayuki relaxou seus músculos se alongando. No entanto, ela não se sentiu relaxada por muito tempo. Acaba com ela. Oh! O que? Os olhos de Sheoki Junjeong e Jin Sayuki se arregalaram. Eles ficaram surpresos por diferentes razões. T2 contra 1 não é justo. Jin Sayuki apontou os dedos para Boz enquanto gritava. Mas Sheoki Junjeong a ignorou. Ele estava em liberdade condicional por 2 semanas, durante as quais não brigou com ninguém. Ele estava faminto por batalha e estava muito feliz que um oponente digno estava na frente dele. Com a Sheoki Junjeong avançou como uma fera selvagem. Caramba! Jin Sayuki rapidamente ativou manipulação da realidade para tentar escapar da barreira das sombras, mas Boz e Sheoki Junjeong não a deixaram fazer o que ela queria. O Energy Blast de Sheoki Junjeong destruiu o caminho circular que Jin Sayuki criou com força. Não fuja! Sheoki Junjeong gritou alegremente e deu um soco no rosto de Jin Sayuki. Palácio de Ordem, excluindo Toji, os outros 3 monstros humanoides, Tigris, Shipio e Doloren, retornaram ao Palácio de Ordem. Eles haviam completado com sucesso e valente a Ordem de Ordem para causar estragos em países específicos. Estou entediado. Mas Tigris não estava contente. Os outros 2 monstros humanoides sentiram o mesmo. Eles queriam se divertir mais matando humanos, exibindo sua força avassaladora e banhando-se em seu senso de superioridade. O palácio é chato. Ordem havia ordenado seu retorno antes que pudessem cumprir metade de seus desejos. Embora se sentissem aborrecidos,
Eles não tiveram escolha a não ser seguir o comando de seu rei. O que diabos aconteceu com Toji? Dolorem murmurou enquanto brincava com uma cabeça humana que ela levou como lembrança. A cabeça pertencia a Pendal, um herói de grau 2 de alto escalão. Aquele idiota, tenho certeza que ele caiu em uma armadilha. Tenho certeza que ele encontrará o caminho de volta, certo? Toji não vai morrer tão facilmente com seu corpo forte. Eu sou mais forte e mais difícil de matar. Eles conversaram entre si enquanto caminhavam em direção à corte do rei. De pé em frente ao grande portão diante do pátio principal estava um louva-a-Deus. Foi Kurukuru que teve uma asa e um braço decepados. Eca, nojento. Irrita-me cada vez que o vejo. Porque ele se parece com isso. Isso é o que eu queria dizer. Dolorem franziu a testa enquanto olhava para Kurukuru. Tigris se aproximou de Kurukuru, pensando que ele parecia mais grosseiro na frente. Kurukuru murmurou enquanto olhava para eles. Kururu, Kururu. O que ele está dizendo? Retardado que não consegue nem falar. Kurururu. Dolorem traduziu as palavras de Kurukuru. Por que você veio tão tarde? Você deveria ter vindo no momento em que Kim deu seu comando. É o que ele está dizendo. PFT. Tigris zombou. Um mero louva-a-Deus. Você não é digno. Tigris levantou sua mão grande e deu um tapa em Kurukuru. Quang. Kurukuru voou para o lado e rolou no chão. Um louva-a-Deus fraco e humilde que não consegue nem falar. Tigris bufou e entrou na corte real. Dolorem olhou para Kurukuru com um pequeno sorriso antes de seguir Tigris para dentro. Kururu. Senhor Kurukuru. Monstros humanoides de nível servo ajudaram Kurukuru a se levantar. Depois de cambalear, Kurukuru olhou para os 3 monstros humanoides em pé na frente de seu rei. Seu rei estava cumprimentando os monstros arrogantes que chegaram atrasados com um sorriso. Kurururu. Kurukuru cerrou os dentes até que sua mandíbula inchou. Gangondo. Bunker subterrâneo. O treinamento para a missão de assassinato da Ordem terminou. Dentro do palácio simulado de Ordem, o time 3 derrotou com sucesso o Minotauro. Mas seu trabalho em equipe não poderia ser chamado de perfeito. Shenlan e Igeon foram mortos antes que pudessem alcançar o chefe, Minotauro, e Kinsu acabou derrotando o chefe por conta própria. Porque os mobs normais são tão fortes. Igeon suspirou e massageou seus músculos doloridos. Enquanto isso, Shinjongak estava olhando para Shainayun. Ela estava ocupada escrevendo algo em seu caderno. Ei, o que você está fazendo? Ouvindo Shinjongak, Igeon e Kinsu se viraram. Shainayun parou de escrever, então sorriu. Estou falando com o mestre. Mestre. Sim, este caderno funciona como uma carta de comunicação da torre. Shainayun estava usando o notebook para se comunicar com um velho que se tornou seu mestre antes que ela percebesse. Embora eles geralmente trocassem bate-papo, havia momentos em que ela também recebia conselhos valiosos. Oh! Quem é a pessoa do outro lado? As sobrancelhas de Igeon dançaram alegremente. Eu te disse, meu mestre. Mestre. Herói Siok? Não, ele é alguém enorme que vocês não conhecem. Shainayun se perguntou como eles reagiriam se descobrissem que seu mestre era Enki, mas decidiu reter a informação. Ela deu de ombros, então guardou o caderno. Ah, certo, eu tenho que entrar em contato com a Jin. Ah! As próximas palavras de Kinsu fizeram o coração de Shainayun afundar. Kinsu, que havia murmurado para si mesmo inconscientemente, fez uma pausa depois de perceber o que ele disse. Ah, tio? E quem é Jin, tio? Igeon deu um sorriso misterioso e pulou para Kinsu. Bem. Nada. Kinsu soltou uma tosse seca e deu uma resposta evasiva. Ele queria agradecer a Jin por toda a ajuda que recebeu, mas ela não teve a chance da última vez que se encontraram desde que Yeon-seung-ga também estava lá. De qualquer maneira. Ele se virou para Shainayun que estava olhando para ele atentamente. Shainayun, não deixe Boss descobrir sobre aquele caderno. Ela disse nada de eletrônicos, e isso não é tão diferente. Shainayun assentiu com um gosto um pouco ruim. O que não é diferente de eletrônica. Foi então que seu chefe apareceu. Shainayun e o resto do time 3 congelaram, e antes que pudessem reagir, Yeon-seung-ga liberou seu poder mágico para arrebatar o caderno de Shainayun. Ah! Devolva. Shainayun, é claro, protestou fortemente. Tranquilo. Itens proibidos serão confiscados na descoberta.
Yun-seung suprimiu facilmente todas as dissidências e começou a ler o caderno com um sorriso. Vamos ver com quem nosso Naeun está namorando, mas o sorriso de Yun-seung desapareceu rapidamente por causa de um certo nome escrito no caderno. SSK, SSK. Ela virou algumas páginas antes de levantar a cabeça e murmurar em transe. Ei! Enkes. É este. O Enkes que eu conheço. 21F, Reino das Cartas. Usei 150.000 TP para puxar 3 cartas de 8 estrelas e uma carta de 9 estrelas. Por causa da configuração de que cartões de 8 e 9 estrelas eram limitados, eu só consegui obter muito mesmo com minha sorte. Claro, eu não estava reclamando, especialmente porque todos eram produtos eficazes. Qualquer talão de cheques. Andei pelas ruas enquanto li as descrições das cartas que tirei. Igual, igual, igual. Qualquer talão de cheques. 8 estrelas, bom efetivo, um talão de cheques que pode pagar qualquer coisa. O recebedor deste cheque deve também cumprir o que lhe foi pago. Igual, igual, igual. Primeiro foi 8 estrelas, a Knitting Checkbook. A maioria dos talões de cheques lidava com dinheiro, mas esse talão de cheques mágico era diferente. Este talão de cheques não apenas lidava com TPI e poder mágico, mas também lidava com confiança e sentimentos como algo que poderia ser valorizado e distribuído. Para que eu uso isso? Assim como eu estava pensando. Oh, quem é esse tio? Alguém correu até mim enquanto agia todo animado. Se não é o nosso querido mestre artesão com um sorriso desabrochado, Medea apareceu com uma voz nasalada. Ótimo tempo perfeito. Medea agiu como se nosso encontro fosse uma completa coincidência, mas não era preciso ser um gênio para descobrir que não era o caso. Assim, olhei para Medea com um olhar afobado. Vendo que ela entrou no 21º andar com seu status de administradora, parecia que sua descida ao reino do fenômeno estava acontecendo em breve. O que você precisa? É tio? Não, não é como se eu precisasse de algo. Medea sorriu brilhantemente e me entregou um documento. Aqui, pegue isso. Eu estava esperando até você voltar. Olhei para o documento. As palavras, transferência completa de prestígio, estavam escritas nele. Meus olhos quase saltaram das órbitas, mas eu engoli em seco e me acalmei. O que é isso? Eu trouxe só para você. Eu não preciso mais de prestígio. Você está descendo? Sim, tio. Medea riu como se tivesse o mundo sob seus pés. Ela até girou como uma bailarina. Então, para finalizar minha descida, eu queria saber se você poderia me fazer uma túnica de mago e um vestido cerimonial para usar por baixo, tio. Vou preparar qualquer material que você precisar. Medea parecia muito feliz. Eu a encarei e ponderei. Para fazer um manto de mago e um vestido cerimonial com o qual ela ficaria satisfeita, eu teria que dedicar 2 a 3 horas do meu tempo todos os dias por pelo menos um mês. Claro, isso não foi uma tarefa tão difícil. Medea também poderia se tornar uma poderosa aliada da humanidade assim que descesse. O problema não era o tempo, mas o que aconteceria com a Terra se ela descesse. Você vai, certo, tio? Medea pediu uma resposta e eu concluí meus pensamentos. Eu posso. Medea girou e riu como uma criança. Seu cérebro parecia estar faltando um parafuso. Mas eu preciso que você faça um voto. Estou voltando vivo ali, tio. Olá. Sim, tio. Tirei a adaga do pacto que Enkes deixou comigo. Os olhos de Medea se arregalaram. O que há com a lâmina? Em troca do manto e do vestido, quero que você faça um voto. Eu liberei o poder espiritual. Copiadora do poder espiritual, você ativou o Miracle, Spirit Power Copier. A aura amarela se condensou na minha frente e formou a forma de uma copiadora. Resumo: uma copiadora que pode copiar qualquer coisa. Condição de ativação: revele o nome da habilidade. Valor de consumo: depende do que está sendo copiado. Feito: copia algo com poder espiritual. Para copiar um ser vivo, você deve colocar o ser vivo dentro da copiadora. O que é isso? Medea franziu as sobrancelhas. Não é nada demais, então não fique muito preocupado. Coloquei a adaga de Henkes na copiadora, tentando copiar Covenante da Ger. Ocorreu um problema. Você não pode copiar este item com seu poder espiritual. Use Stigma Overclocking ou defina uma penalidade com Setting Intervention, definindo intervenção. Você está falando sozinho? Você sabe, eu adicionei uma penalidade ao Covenante da Ger.
Primeiro, só pode ser usado em Medea e Kinhajin. Em segundo lugar, requer 4 faixas de estigma. Terceiro, ambos os lados devem ter o mesmo peso do voto. A adaga do pacto foi copiada imperfeitamente. Aí. Nós só precisamos alimentá-lo com nosso sangue e fazer um voto. O rosto de Medea voltou ao que era no passado. Era a cara que ela tinha quando estava irritada comigo. Que juramento! É simples. Isso foi necessário para garantir que Medea se tornasse uma aliada. Sem algo para amarrá-la, eu não sabia o que ela faria quando descesse à Terra. Com sua natureza inconstante e curiosa, ela pode experimentar com humanos e monstros para operar algum tipo de negócio de quimera. Meu voto será: farei de Medea a mais bela túnica e vestido cerimonial. Mais bonita, tio? A cautela desapareceu dos olhos de Medea. Sim, e o seu será: não farei nada que prejudique a humanidade se eu descer. Entreguei a adaga do pacto copiada para Medea. Por outro lado, em um espaço escuro de um lugar desconhecido. Au! Jin Sayuki gemeu enquanto rolava no chão. Sua tentativa final de escapar parecia ter sido bem sucedida, pois ela não conseguia sentir nenhuma presença ao seu redor. Hectares. Ela recuperou o fôlego e verificou sua condição física. Ossos fraturados, costelas quebradas, dentes quebrados e sangue escorrendo. Seus olhos também foram danificados, dificultando sua visão, mas felizmente nenhum de seus ferimentos foi fatal. Aqueles covardes. Ela cuspiu sangue e amaldiçoou antes de começar a curar seu corpo. Primeiro, ela restaurou seus olhos com sua autoridade, manipulação da realidade. Quando ela recuperou a visão clara de seus arredores, uma voz rouca entrou em seus ouvidos. Covarde! Você é um idiota! Não era uma voz que ela reconheceu. Jin Sayuki abriu os olhos e se virou na direção da voz. Jane estava sorrindo brilhantemente e olhando para Jin Sayuki. Quem é você? Eu? Você me conhece. É Chuva. Chuva? Sim. Acho que meu rosto é diferente daquela época. Claro, meu nome verdadeiro é um segredo. Quem é essa mulher? Jin Sayuki se perguntou quando ela de repente se lembrou de algo. Uma mulher que se apresentou como Rain visitou Bel há muito tempo. Você sabe o quão difícil foi para mim ter você vivo, tio? Eu tive que convencê-la dizendo a ela que você seria a isca perfeita para tirar Bel do esconderijo, tio. O que? Sino? Isca? Jin Sayuki se forçou a se levantar. Rachadura, rachadura. Seus ossos quebrados gritavam de dor, mas não era insuportável. Sim. Você tem que estar vivo para atrair e matar Bel. De qualquer forma, você terminou de se curar? Jin Sayuki assentiu silenciosamente. Jane sorriu brilhantemente, então rapidamente se moveu e torceu os pulsos de Jin Sayuki para trás. O que? Então, ela colocou um supressor de poder mágico em seus pulsos e tornozelos. Seu filho da puta. O que você está fazendo? Tio? Oh, estou apenas transformando você em uma isca adequada. Que isca seria permitida usar poder mágico, tio? Sua cadela. Jin Sayuki começou a lutar violentamente, mas Jane facilmente a derrubou ao tropeçar em seus pés. Baque. Jin Sayuki caiu de cara no chão. No entanto, ela se recusou a ceder e sacudiu o corpo de um lado para o outro. Ela quase parecia um camarão se debatendo em terra firme. Solte-me. Falha, falha. Respingo, respingo. Seus covardes, 2 em 1 não foi suficiente. Falha, falha. Respingo, respingo. Jane olhou para baixo e sorriu para Jin Sayuki, que estava agindo como se ela realmente se tornasse uma isca. Então, ela falou com voz que ela acreditava estar assistindo de algum lugar. Chefe, eu tenho um camarão pronto para você. O extra da novela capítulo 276. O Sábio da Montanha. Tigre, Doloren, Toji, Shipyu. Os 4 monstros que Ordem enviou causaram um reboliço ao redor do globo. Monstros de Ordem foi manchete de primeira página em todo o mundo. Notícias sem esperança continuaram a se acumular enquanto as pessoas assistiam ao relato desesperado de que os monstros destruíam suas casas e entes queridos. Estamos atualmente em Xangai, China. Com as palavras do repórter, a tela da TV mudou. Rachel assistiu ao noticiário com seriedade em seu coração. O centro de Xangai foi completamente destruído. A palavra completamente estava no local. As calçadas foram derrubadas e os arranha-céus que antes tocavam o céu foram reduzidos a nada além de ossos e cinzas.
Menos 1.300 heróis foram convocados para lutar contra um monstro. Gritos incessantes de dor ressoaram sobre os destroços dos prédios. Os corpos dos heróis espalhados por todo o chão estavam borrados na tela. Mei Shun, considerado por alguns como um dos heróis mais promissores da China, Tu Lei, que voltou para casa depois de se formar na CUB na sexta posição, e Li Jufeng, o principal herói de alto escalão da China. O repórter continuou gravemente. Um total de 987 heróis, incluindo os 3 mencionados, caíram durante seu esforço heróico para proteger seu país do monstro. Um fio de lágrimas escorreu pelas bochechas de Rachel. Apesar da competição diplomática e dos pequenos desentendimentos que ela teve ao longo dos anos com a China, ela sofria do fundo do coração. As mortes dos heróis foram uma grande perda para a humanidade. Esta é uma foto do monstro que causou essa devastação. Uma foto de corpo inteiro do monstro apareceu na tela. Tigre, um monstro que se assemelhava a um tigre. A forma de seu corpo era muito humana para ser chamado de tigre de 2 pernas. No entanto, sua pele era muito grossa e suas garras eram muito afiadas para ele ser considerado um humano. E Paris ainda está sob ataque de zumbis. Zumbis matam pessoas, transformando suas vítimas em mais zumbis. As autoridades ainda não conseguiram subjugar essa transmissão transmitida pela morte. Sr. Denda despachou seus monstros como um aviso para a humanidade. Seu plano foi mais do que bem sucedido. O mundo começou a tremer de medo como ele pretendia quando testemunhou a crueldade dos monstros. Mas nem todos os países estavam indefesos. Com a ajuda de Ladian, uma maga de 8 estrelas que estava na Inglaterra, e o jogador Shin Jae-wook, que serviu como cavaleiro comandante dos Cavaleiros Reais de Crivon, a Inglaterra conseguiu parar um humanoide ataque do monstro. No entanto, seu objetivo de ordem era destruir completamente a Terra. Ele claramente falhou. Não só a Inglaterra conseguiu parar o monstro, mas também o imobilizou. Embora as táticas defensivas da Inglaterra tenham provado ser bem-sucedidas, parece que o mundo do desejo continuará a ser popular entre os seus cidadãos. Especialistas atribuem o crescimento da popularidade ao rumor generalizado de que o mundo do desejo permanecerá intacto mesmo quando a Terra se despedaçar. Princesa? Nesse momento, o velho mordomo de Rachel voltou ao quarto. Rachel enxugou as lágrimas. Sim. Você deveria sair. Os convidados chegarão em breve. Ah, é realmente dessa vez? Os chefes de diferentes países estavam programados para visitar a Inglaterra hoje. Esperava-se que não apenas o primeiro-ministro e o resto do gabinete, mas Rachel também os cumprimentasse. Rachel se levantou com pressa. Evandel, descanse um pouco. Antes de sair, Rachel deu um tapinha em Evandel que havia adormecido no sofá. Ui. Evandel deu um pequeno aceno com os olhos mal abertos. Ela deve estar cansada de cuidar de todos os espíritos convocados feridos ontem, Rachel pensou enquanto beijava Evandel suavemente na testa. Então ela foi embora. Levou apenas cerca de 10 minutos do palácio de Buckingham para a prisão de Toji de limusine. Vários magos estavam carregando a cela de prisão que o cavaleiro comandante Shin Jae-wook havia construído especificamente para Toji com seu poder mágico. Obrigado por vir, princesa. É bom ver você. Rachel sorriu e trocou cumprimentos com o secretário de defesa. Outros ministros pareciam ocupados se preparando para receber os VIPs. Rachel estudou seus rostos. Corte todas as árvores por aqui. Mas ouvi dizer que o imortal ama a natureza. Sério? Então pegue mais algumas árvores de algum lugar. Shai Jioshu estava vindo para observar Toji. Além disso, Io Leonha, que atualmente era procurado por praticamente todas as figuras de autoridade do mundo, também estava vindo para visitar. Os cidadãos da Inglaterra tinham grandes esperanças para esta reunião, mas o primeiro-ministro que deveria estar liderando esta reunião de frente estava falando ao telefone em um canto. Sim, então você chegou a Busan em segurança? Sim, claro. Eu cuido da residência permanente, não se preocupe. O primeiro-ministro falava coreano mesmo durante ligações pessoais. Sim. Estarei bem com você. Não resta muito tempo até que meu mandato termine de qualquer maneira. As sobrancelhas de Rachel se contorceram para formar uma carranca. Aquele homem havia evacuado secretamente toda sua família para a Coreia. Como ele poderia colocar sua família antes de todo o país pelo qual ele era responsável? Rachel ficou perplexa. Krong,
Assim que ela estava prestes a se aproximar do primeiro-ministro, um portal foi ativado com um grande tremor. A Essential Dynamics o chamou de portal portátil, o que não era exatamente uma descrição adequada, considerando que o dispositivo pesava 3 toneladas. Mas era o único dispositivo que poderia ajudar as pessoas a viajar para um destino específico sem uso de um dom ou habilidade. Todos se preparem. Eles estão passando. O técnico gritou e o gabinete se reuniu perto do portal. Rachel estava ao lado do primeiro-ministro também. Jing. Logo, o portal foi ativado com um brilho azul, e eles puderam ver um homem e uma mulher do outro lado. A primeira pessoa a chegar foi Shai Jioshu, seguida por Yu Ironya. Bem-vindo. O primeiro-ministro aproximou-se dos dois convidados. Eu sou Haimak Kian. É uma honra conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Shai Jioshu apertou a mão do primeiro-ministro. Rachel rapidamente deu um passo para o lado do primeiro-ministro. Eu sou Rachel Elizabeth Louise. É uma honra finalmente falar com o imortal. Rachel estendeu a mão, mas Shai Jioshu apenas a encarou com um olhar misterioso. Devo retirar minha mão, ou devo mantê-la quieta? Rachel se perguntou quando Shai Jioshu finalmente falou. Você parece possuir um dom semelhante ao meu. Rachel inclinou a cabeça em confusão. No entanto, um momento depois, quando ela percebeu que Shai Jioshu havia acabado de elogiá-la, ela mal conseguia respirar. Perdão. Um dom semelhante ao de Shai Jioshu. O imortal acabara de anunciar que ele e Rachel eram parecidos. Isso significa que ele está me observando todo esse tempo. Rachel foi tomada de alegria e pressão ao mesmo tempo. Ah, é-se sério? Sim. Claro, Shai Jioshu quis dizer isso de uma maneira completamente diferente. Presentes semelhantes significavam efeitos colaterais semelhantes. Ele continuou a olhar para Rachel para ver como ela reagiria. Ah, obrigado, obrigado. Assim como esperado, os heróis da nova geração ignoram os efeitos colaterais. Pensando assim, Shai Jioshu passou por Rachel sem um aperto de mão. Bom te ver. Uma mulher se aproximou e agarrou a mão trêmula de Rachel. Ah, sim, Ionya-se. É bom ver você também. Era Ionya. Ionya sorriu e foi direto ao ponto. Você poderia me mostrar Toji? É claro. Me siga. Rachel tentou acalmar seu coração acelerado enquanto levava Ionya e Shai Jioshu para a prisão de Toji. Não que fosse necessário, porque a prisão cúbica azul era claramente visível a quilômetros de distância. Ionya olhou para o cubo com certa admiração e disse, essa é a prisão? Estou surpreso que esteja aguentando. Sim, mas os magos têm que injetar seu poder mágico para mantê-lo. A manipulação da realidade de Jin Sayuk tinha uma limitação. Para se manter, o produto precisava de um suprimento constante de poder mágico. Mas isso também significava que a prisão poderia ser mantida para sempre, desde que houvesse uma entrega contínua de poder mágico. O monstro está dormindo? Shai Jioshu perguntou enquanto estudava Toji dentro do cubo. Sim, ele esteve por um tempo, respondeu Rachel, ao que Shai Jioshu se aproximou do cubo e toc-toc, bateu nele. O que você está assustada? Rachel meio que atacou Shai Jioshu. Mas o imortal parecia calmo. Ele perguntou, como eu entro? Perdão. Lado de dentro. A defesa de Toji era inexpugnável. Rachel e Ain já haviam chegado ao consenso de que a melhor maneira de lidar com Toji era prendê-lo pelo maior tempo possível. E Shai Jioshu já havia sido informado de sua decisão. Ainda assim, Shai Jioshu parecia um pouco confuso com a reação de Rachel quando ele disse, eu tenho que entrar. Ou então não serei capaz de matar aquele monstro. Ah, claro, Shai Jioshu, o homem mais forte da era atual, estava cheio de confiança. Ásia Central, Pandemônio. Os moradores da suíte presidencial do hotel mais extravagante do Pandemonium, Sauron's Respite, estavam tendo uma tarde tranquila, apesar de toda a comoção que estava acontecendo no resto do mundo. Em uma sala com a temperatura perfeita, misturada com música clássica tranquila e belas paisagens do lado de fora da janela. Sino. Sayuk foi levado. Rumi finalmente gritou, incapaz de conter sua frustração por mais tempo. Sim, eu ouvi você. Bill respondeu categoricamente enquanto se deitava no sofá. Você não vai salvá-la? Bill respondeu a Rumi com um sorriso. Não. Porque eu iria quando fui eu que a enviei para lá. O que? Eu a mandei para lá. Ele a instigou a ir, para ser exato.
Ele teve que trabalhar para isso porque ela era o tipo de pessoa que nunca concordaria em fazer nada se não estivesse convencida de que era ideia dela. Você não poderá mudar nada mesmo se for. Você não deveria ir, você só vai acabar sendo espancado. Se você vencer contra Bill, eu farei qualquer coisa que você disser. Bill provocou Jin e saiu que ela caiu nessa. Uma parte de seu plano original era apresentá-la à trupe camaleão, mas ele também queria trazê-la para baixo ou dois pinos. Ela tinha sido muito arrogante para seu gosto recentemente. Ah, você está louco. Quem sabe o que eles vão fazer com ela? Nada. Eles vão deixá-la em paz. Bill deu um grande bocejo. Rumi olhou para ele horrorizado. Como você pode ter tanta certeza? Eles não são um grupo de bandidos, especialmente agora que Bill é o chefe e Kim Ajin os controla. Um diretor, essa palavra combinava muito bem com Kim Ajin. Do jeito que Bill viu, Boss dependia de Kim Ajin e não faria nada para perturbá-lo. Basta deixá-la ser. Sayuki é do tipo que se fortalece superando obstáculos de qualquer maneira. E se por acaso Jin Sayuki estivesse em perigo de verdade, Bill simplesmente precisaria salvá-la antes que ela acabasse morta. Ela era tão resistente quanto uma barata de qualquer maneira. O que você vai fazer sobre Oden então? Ah, Oden. Recentemente, o nome Oden tornou-se sinônimo de medo. Mas aparentemente não para Bill. Bill apenas sorriu e disse, eu não sei. Não estou muito preocupado com ele. Por que não? Olhando para o teto do sofá, Bill murmurou, ele admira os humanos demais para erradicá-los. Para alguém destruir a humanidade em sua totalidade, ele tinha que realmente odiar os humanos, e Oden não. Bill sabia disso muito bem. Palácio de Oden, você tem que comer. Não, sem lanches. Você tem que comer comida de verdade. O rei monstro Oden estava olhando para uma criança. O nome dessa criança era Yeon e ela tinha 3 anos. Atualmente, ela estava brincando com 2 bonecas, falando com elas em uma peça própria. Seu nome é Cindy e seu nome é Yeonjou. Uau! Yeonjou, você é um bom comedor. De repente, Oden começou a se perguntar de onde essa criança veio. Ela nasceu originalmente de 2 humanos, mas morreu de doença, e Oden reconstruiu seu corpo e alma depois. Então, quem exatamente eram seus pais? Cindy. Você deveria aprender com Yeonjou. Oden continuou a assistir Yeon e brincar com as bonecas. A garota colocou as 2 bonecas na frente dela e sorriu. Oden pensou, todas as crianças humanas são assim, ou há algo de errado com esta? Não, não. Foi definitivamente desrespeitoso da parte dela brincar com bonecas na presença do rei. Se algum de seus servos tivesse feito isso, Oden teria desintegrado imediatamente. Mas Oden não estava zangado. Em vez disso, ele foi dominado por um estranho desejo de observar a garota para sempre. E aqui é onde você estava. Naquele momento, Park Han apareceu. Ele correu para sua filha e a segurou em seus braços. Peço sinceras desculpas. Meu filho ainda é jovem e tolo. Park Han baixou a cabeça e se desculpou. Oden olhou para Yeon e ele nos braços de Park Han. Ela estava tentando se soltar dos braços de seu pai para pegar as bonecas que estavam no chão. Oden estendeu fios de seu poder mágico em direção às bonecas e os entregou à garota. Ele falou. Eu a vejo andando por aqui e ali. As crianças deveriam ser assim? Sim, a maioria das crianças é naturalmente curiosa. Eu vejo. Oden voltou a olhar para a criança. E Yeon estava sorrindo para Oden, grata por ele ter devolvido suas bonecas para ela. Bem, então, vamos sair agora. Park Han baixou a cabeça. E Yeon fez o mesmo. Bom dia. Mas foi a saudação errada. Oden inconscientemente deu um sorriso. Não, Yeon. Você tem que dizer adeus. Ah, adeus. Cindy e Yeonjou dizem adeus também. Yeon inclinou as bonecas para frente. Oden olhou para Yeon em silêncio. Nesse momento, Park Han se virou e Oden observou os dois saírem da sala. Ela é bonita. Oden se surpreendeu ao pensar assim, pandemônio, um beco sombrio, deixei a Torre do Desejo, ou tecnicamente, o mundo do desejo. O sol estava começando a se pôr enquanto eu caminhava por um beco em Pandemonium, olhando a lista de pedidos que recebi. Alguns destes pedidos foram dirigidos à Agência da Verdade, alguns aos mercenários de Jerônimo e os restantes à trupe Camaleão. Atribuí minha caixa de correio transbordando aos 4 monstros do inferno. Há tantos.
A agência da verdade foi inundada com perguntas relacionadas à ordem. Respondi a qualquer pergunta que pudesse responder com o livro da verdade, e optei por recusar a maioria dos pedidos dirigidos a Fenrir pedindo-me para exterminar os monstros. Então continuei andando. De repente, meu corpo flutuou no ar. Eu não percebi que tinha caído até que meu corpo virou de cabeça para baixo. Felizmente, a Ether me protegeu do impacto, mas o próximo ataque foi ainda mais rápido que a Ether. Parecia haver vários assassinos. Uma cortou o escudo de Ether, o outro empurrou uma adaga pela abertura, e ainda outro cortou meu tendão de Aquiles. Senti dores ardentes no ombro e no tornozelo. Parecia que a adaga estava coberta de veneno. Baque, eu caí no chão. Tudo isso aconteceu em menos de um segundo. Tentei ativar o bullet time, mas meu dom não respondeu. Só então percebi por que não fui capaz de detectar a emboscada. Um presente que anula outros presentes. Uma das configurações que acabei descartando incluía uma descrição sobre um grupo de assassinos. Um de seus membros, o Sábio da Montanha, possuía o dom de anulação. Mas eu não sabia porque ele estava aqui no Pandemonium quando deveria estar trabalhando no Oriente Médio. Pena que assassinato não funciona comigo. O dom dele anulou meu dom, mas eu ainda tinha minhas habilidades. Eu ativei minha habilidade única, reversão do tempo antes que a lâmina alcançasse minha garganta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.